galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Geografia de Corpo e Alma, no Coletivo Humanice. A gente vai continuar aquela discussão do modelo econômico brasileiro, lembra? Parte 3. Porque lembra que nós estávamos discutindo sobre a questão em relação do crescimento econômico brasileiro? Passamos da República Velha, a Era Vargas, o período JK e a questão do milagre econômico, que são momentos que, pelo amor de Deus, não esqueçam dessa lógica, principalmente a Era Vargas, o período JK e o milagre econômico brasileiro. Hoje é dia 8 de junho, a UERJ é dia 10 de junho agora, a UERJ adora esse assunto. Se ainda der tempo, fique de olho nessa parada. Muito bem. Quando a gente estava falando sobre essa discussão, eu relembro a você uma discussão aqui que, repare, com Vargas e Café Filho, a economia brasileira cresceu mais ou menos 6,7% ao ano, uma média, né? Vargas é o grande modelo dessa discussão. É verdade que aqui ele já está pegando do segundo governo Vargas, né? Com Juscelino Kubitschek, repara, a economia cresceu 8,1%. É aquilo que eu te falei, né? 5 anos de governo, 50 anos de desenvolvimento. Não sei se foram 50, mas que houve uma forte expansão econômica, não há o que falar. Com a ditadura militar, eu pulei aquela parte do Jânio e do Jango, por questões óbvias da questão da turbulência política. Com o governo militar, Castelo Branco assume a média 4,2, né? É uma ditadura ainda, vamos chamar, envergonhada, né? Costa e Silva já estão 7% de crescimento. Repara que já estão aí sentindo, porque o Costa e Silva vai até 68. Muita gente começa a dizer que 68 inicia o milagre econômico brasileiro, né? Mas quando chega ao Médici, dá uma olhada para isso. Dá uma olhada para essa parada. É uma média de 12% de crescimento da economia. Aí está o milagre. Aí está o milagre. Mas repare agora. 12% de crescimento econômico. Repare que esse crescimento econômico que a gente falou da média 12%, repare que tem esse pico em 73 de 14 e já passou para 8,2. 14% de crescimento em 73, repare que o Médici vai até 73, em 73 e já em 74 nós estamos com 8,2 de crescimento. Quer dizer, isso é uma demonstração que tem uma queda aqui. É um crescimento ainda significativo, né? Mas comparado com esse patamar, começa a ter o quê? Uma queda. A taxa de crescimento do Geisel já foi 6,7. Exatamente. Acho que eu até tinha comentado, Figueiredo, me perdoe, tá? Aqui, o Médici, caímos para cá com quem? Com o Geisel. Com o Geisel aqui já deu uma queda. Essa taxa de crescimento do Geisel foi 6,7. Figueiredo, 2,5. 2,5 de crescimento. E o Sarney, 4,4. E o Sarney, lembre, que por causa de 1986, comprando cruzado, deu uma média aumentada dele. Mas foi um muito fraco crescimento. E repare que nós estamos chegando. Estamos entrando nos anos 80. Estamos dentro dos anos 80. Isso aqui é o final da ditadura militar, é o final da ditadura com Figueiredo e o início do período de redemocratização com o Sarney. Há uma baixa do crescimento nítida. Se você comparar a ideia, olha o que tinha antes do Médici e do Geisel. E olha que depois tem o Figueiredo e o Sarney. Olha o que tinha Médici e o Geisel, olha o que tinha o Figueiredo e o Sarney. Percebeu? Anos 70, anos 80. Anos 70, anos 80. Olha esta queda. Claramente uma queda desse modelo, né? O que aconteceu, Marcelo? O choque do petróleo de 73 é uma marca absolutamente fundamental. Fundamental. Ó, 1973. Quer que eu volte? Repara, lembra daquela parada que nós falamos? Olha aqui, ó. Aqui, ó. 14% de 73, 74, 8,2. É claro que não é uma tragédia absolutamente imediata, mas isso começa a provocar um impacto. O preço do barril de petróleo chegou a aumentar quase 300%. Isso é um impacto em relação à economia brasileira enorme e mundial. Óbvio que nós não vamos discutir agora, e outra oportunidade a gente vai discutir, os motivos da crise. Mas o mundo entra em crise, e essa crise tem a ver com o choque do petróleo, com o aumento do preço do petróleo. O que influencia para nós? Olha o que vai influenciar. A situação externa agora é desfavorável. O pessoal de Corpo e Alma, das aulas anteriores, lembra? Quando eu botei o milagre econômico, o que eu disse para vocês? É que a situação externa era favorável. Vê a outra aula lá. A situação externa era favorável, final dos anos 60 e início dos anos 70. Esse desfavorável tem a ver com a crise do petróleo. E o que vai acontecer, Marcelo? Crise mundial, crise do petróleo. Com isso acontecendo, com uma crise mundial, com a crise do petróleo, você tem uma redução de fluxo de capitais externos. Uma redução de fluxo de capitais externos para onde? Para o Brasil.
uma redução do fluxo de capitais externos. Então isso vai diminuir intensamente o capital entrando no Brasil. Minha gente, isso vai pegar na coluna de sustentação do milagre. Que era exatamente o quê? O milagre representa basicamente a ideia de que você vai atrair capital estrangeiro, vai atrair empresas do exterior, a produção brasileira vai aumentar consideravelmente e uma parte dessa produção é vendida até no exterior. Isso vai provocar uma dificuldade de escoamento da produção. Porque você tem duas maneiras de escoar a produção. Ou para o mercado externo, ou para o mercado o quê? Interno. O mercado externo está em quê? Em crise. Olha aí, ó. Olha aí. Outra coisa, Marcelo, então vende para o mercado interno. Como? O mercado interno no Brasil, nesse momento, está estrangulado por um arroz salarial, estrangulado por uma concentração de renda. Este mercado não vai suprir as necessidades desse crescimento econômico. O modelo entra em esgotamento. O modelo entra em esgotamento porque era um modelo absolutamente dependente do capital externo e absolutamente concentrador de renda. Tá entendendo a lógica? Se você assistiu os 3 videozinhos, um modelo dependente do capital externo e um modelo concentrador de renda. E agora, para sair desta situação, isso faz a economia começar a ter uma queda absurda em relação a taxas de crescimento o quê? Econômico. Entramos então nos anos 80, que são os anos do Figueiredo e do Sarney, que vocês viram o crescimento muito baixo. É o que o pessoal chama de década o quê? Perdida. O Brasil entraria numa década perdida. Mas, Marcelo, por que esse nome, década perdida? Antes de lembrar disso, há algumas pessoas que acham que a década não foi perdida. Por quê? Porque nós tivemos o processo de redemocratização do Brasil. Então como é que você pode falar que uma década foi perdida quando o Brasil se redemocratizou? Ah, já sei, tem gente que acha que redemocratização não é positivo. Aqui no Manises, a gente nem discute isso. Redemocratização foi muito positivo. A democracia, ela deve ser criticada, ela deve ser aperfeiçoada, mas jamais deveremos contestar a existência da democracia. Então, a redemocratização foi absolutamente fundamental. A Constituição de 88, isso é um avanço extraordinário, absolutamente extraordinário. Aliás, fique de olho que ela está fazendo 30 anos. Os grupos musicais que apareceram no Brasil nesse período, as críticas que foram feitas em relação a toda a política social no Brasil, a liberdade, ou seja, é um crescimento em relação da liberdade cultural, da liberdade política no Brasil. As eleições de 82, por exemplo, para governador, a campanha das diretas já em 84, pelo amor de Deus, é absolutamente fundamental. Em compensação, nós tivemos uma gigantesca crise socioeconômica. É verdade. Os anos 80 com Figueiredo e o final dos anos 80, a segunda metade com o Sarney, a crise econômica é absurda. A crise econômica significou, por isso, década perdida, baixo crescimento da economia. Entende por que década perdida? É como se o Brasil começou os anos 80 de um tamanho, terminou os anos 80 do mesmo tamanho. Perdemos uma década. Entendeu? Perdemos uma década da possibilidade de crescimento. A prova da... Marcelo, mas diz alguma coisa que prove essa grave situação socioeconômica. Crescimento econômico baixo, desemprego altíssimo, expansão da miséria e uma inflação que não é inflação, é hiperinflação. Tem uma galera que está me assistindo agora com uma idade que não tem ideia do que é isso. Não tem noção. Ah, uma inflação alta que hoje tem no país tal. Não, 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 não. Repare aqui. Esta inflação aqui, ó, até a ditadura, ela deu uma aumentada aqui, chegou a 228 em 1985. Aqui na ditadura, uma queda, uma volta, tal, final 228. Repare, estamos nos anos 80. Aqui, o plano cruzado ainda tem uma tentativa de conter a inflação, mas muita gente viu que depois foi um plano eleitoreiro. Olha o que aconteceu com a inflação. Gente, é 1.636% de inflação ao ano. Hoje a inflação no Brasil, sendo pessimista, ela está 2,8%, 3%, 4% ao ano. Hoje. Você imagina o que significa uma inflação de 1.636% ao ano. Por isso que é a ideia de hiperinflação. Por isso que o pessoal recebia o salário e saía correndo pro supermercado. Porque as coisas aumentaram de manhã e de tarde. Desemprego alto, crescimento baixo, que tem uma relação um com o outro. Desemprego alto, crescimento baixo, hiperinflação, expansão da pobreza. Meu Deus. Entende por que década perdida? Mas muitos acham que essa década perdida não deve ser tão assim
demonizada em função desse processo de redemocratização também. Isso valeu muito a pena, né? Mas a crise econômica realmente foi espetacular, foi impressionante. Eu vou deixar essa questão aqui para vocês. Essa questão, depois nós vamos resolver ela. Eu vou voltar rapidamente, mais tarde, resolvendo essa questão. E vou deixar essa questão para vocês nos comentários embaixo, exatamente para vocês darem uma olhada, fazerem a questão e depois a gente dá uma corrigida nela, tá? Mas sempre no final dessa nossa aula, a gente sempre tem o quê? Uma mensagem. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Talvez um dos princípios básicos do coletivo Humanize. Um beijo para todos, a gente volta daqui a pouco.